A decisão urgente que abalou as negociações em Istambul. O que as delegações realmente acordaram e por que essa reunião histórica descarrilou tão abruptamente? Cada detalhe, cada fato oculto, cada revelação que explica o caos. As sanções mais duras já impostas à Rússia por se recusar a parar a guerra, um golpe que nem os mais céticos imaginavam possível. Trump está perdendo a paciência? Uma potência nuclear se desintegra diante dos nossos olhos. Regiões inteiras declarando independência. O que está por trás desse colapso iminente? Putin está pronto para encerrar o conflito ou a Rússia está à beira do abismo? Documentos ultraconfidenciais revelam a verdade nua e crua. Mudanças radicais no alto comando militar russo, com uma das figuras mais poderosas, o mesmo general que liderou o desfile na Praça Vermelha, sendo afastado de repente. O que esconde essa manobra inesperada? A fuga em massa de oligarcas. Por que os bilionários estão abandonando o país como ratos de um navio afundando? E agora, o fantasma de Stalin ressurge enquanto a Rússia arde em chamas. A Bielorrússia, finalmente, tem um motivo para sorrir, mas será que é de alegria ou de sarcasmo? As negociações em Istambul viraram um fiasco total. Tudo que foi planejado desmoronou. Acordos ignorados, promessas quebradas. A reunião marcada para quinta-feira entre Rússia e Ucrânia foi adiada de última hora, agora é sexta, se é que vai acontecer. Enquanto isso, Trump envia uma comitiva de peso, Rubio está a caminho, o ministro das Relações Exteriores da Turquia está presente, o chanceler ucraniano também. Mas a Rússia? Um desrespeito claro, especialmente aos Estados Unidos e à Turquia. Zelensky garantiu a participação mínima de seu ministro, enquanto Moscou insiste em mandar uma equipe de terceira categoria. Não é à toa que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, deixou a mensagem cristalina: a Rússia não tem mais tempo para manobras. O cessar-fogo deve ser imediato. O resto? Conversa para depois. Rubio não tem dúvidas, a delegação russa enviada não mostra nenhum sinal de boa-fé. Putin precisa sentar à mesa pessoalmente, assumir a responsabilidade e parar a carnificina. Os Estados Unidos esperam que, na sexta-feira, a Rússia finalmente aceite um cessar-fogo total. Mas enquanto Zelensky estava em Ankara, discutindo soluções, onde estava Putin? Escondido em algum bunker, longe dos holofotes. Russos que defendem seu líder nas redes sociais, expliquem, de onde vem tanta coragem desse homem que nem aparece em público? O chefe da delegação russa se recusou a responder porque Putin não compareceu. Será que o medo está ditando as ações do Kremlin? Zelensky foi direto: se a Rússia não demonstrar vontade genuína de encerrar a guerra, a Ucrânia vai exigir que Estados Unidos, União Europeia e os países do Sul Global apliquem sanções esmagadoras. E, pelo jeito, os líderes internacionais estão alinhados. Jean-Noël Barrot, ministro das Relações Exteriores da França, não deixou margem para dúvidas. Putin mandou uma equipe técnica para as negociações na Turquia porque a Rússia está desesperada para evitar o tsunami de sanções que se aproxima, um bloqueio total ao setor petrolífero e financeiro, preparado por Washington e Bruxelas caso Moscou continue a recusar a paz. A Europa está se armando como nunca. O líder da CDU, Merz, quer transformar a Bundeswehr na força convencional mais poderosa do continente. Já o secretário-geral da OTAN, Rutte, é ainda mais contundente: a aliança precisa se tornar mais letal. Os ministros da OTAN, reunidos em Antália, discutem elevar os gastos com defesa para 5% do PIB, exatamente como Trump vem exigindo. E o governo britânico anunciou, em conjunto com a Alemanha, planos para desenvolver um novo míssil de longo alcance, capaz de atingir alvos com precisão cirúrgica a 2.000 quilômetros de distância. Ou seja, suficiente para chegar até o Kremlin. Mark Rutte não tem meias palavras: os chanceleres devem trabalhar para que a OTAN se torne uma máquina de guerra implacável. A mensagem é clara: ninguém ousará desafiar o Ocidente novamente. E Trump? Por trás das declarações excêntricas e dos tweets caóticos, os analistas enxergam uma determinação fria: ele está farto de Putin. Oriel Lucevich, vice-diretora do programa Rússia e Eurásia no Chatham House, resume: não dá para saber se Trump vai forçar a paz pela força, mas uma coisa é certa: sua paciência com o Kremlin se esgotou. Para ele, Putin quer demais e não está disposto a ceder. Enquanto isso, no fronte interno, Putin segue seu plano maquiavélico. De repente, trocou o comandante das forças terrestres. O general Salyukov,
que há pouco liderava o desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha, foi rebaixado a um cargo secundário no Conselho de Segurança. O nome do substituto? Um mistério. Essa movimentação, justamente quando as negociações em Istambul estavam no auge, é um recado sinistro: Putin não pretende encerrar a guerra tão cedo. Pelo contrário, ele estendeu o chamado Plano de Defesa por mais 2 anos, com um documento que já deveria expirar em 2025, agora válido até 2027. E o pior, seu conteúdo é ultraconfidencial, assim como 1/3 do orçamento russo. Nos primeiros 3 meses do ano, o governo gastou mais de 3,5 trilhões de rublos em despesas secretas, 7 vezes mais do que com saúde e 9 vezes mais do que com educação. Tudo foi jogado na guerra. E os gastos continuam crescendo. Os gastos militares já consomem 40% do orçamento, o equivalente a 338 bilhões de rublos por semana, uma fortuna que poderia bancar o orçamento anual de regiões inteiras. Uma potência nuclear se desmonta aos poucos. Enquanto a Rússia esmaga a Ucrânia e pressiona a Bielorrússia, seus aliados no bloco da OCX começam a ruir. O Baluchistão declarou independência do Paquistão, não é uma simples rebelião, é o nascimento de um novo Estado. Os baluches já pediram reconhecimento à Índia. Se Nova Delhi apoiar, a região pode se tornar um barril de pólvora. Paquistão e Índia são potências nucleares com décadas de conflito. Agora, tem mais um motivo para se digladiar. O controle de Moscou sobre seus aliados está se esvaindo, e isso pode ser um novo pesadelo para a Bielorrússia e para toda a Europa Oriental. A Rússia está em chamas, literalmente. O país virou um imenso incêndio sem controle. Mais de 12 mil quilômetros quadrados já viraram cinzas, com uma área maior que a Jamaica ou o Catar. O fogo devora o Transbaikal, a Buryatia está em estado de emergência, e as chamas ameaçam até o cosmódromo de Vostochny. A temporada de incêndios começou um mês antes do previsto, em março em vez de abril. A culpa? Calor extremo, inverno seco e os famosos incendiários de capim. E como se não bastasse, uma granja na região de Astrachan virou um forno gigante. 166 mil frangos morreram queimados vivos em um galpão de 2.000 metros quadrados. Ninguém sobreviveu. Enquanto as autoridades procuram culpados na vegetação seca, a realidade é que, se nada mudar, não serão só as florestas que vão virar cinzas, a tal instabilidade russa também. Os rendimentos estão subindo, berra a propaganda do Kremlin. Mas subindo para quem? Enquanto o governo comemora um suposto aumento de prosperidade, quase metade dos russos admite que a vida piorou. Quase 50% disseram que sua situação financeira se deteriorou nos últimos 12 meses, e 2/3 afirmam que não têm dinheiro nem para as necessidades básicas. Apenas 13% relatam algum aumento de renda. Mas há quem esteja nadando em dinheiro, e não são médicos, professores ou soldados mobilizados. Os bilionários russos, esses sim, engordaram seus cofres em 15% só neste ano. A desigualdade nunca foi tão escancarada. Enquanto milhões de russos contam moedas para colocar comida na mesa, os bilionários do país somam bilhões de dólares em fortunas, segundo a Bloomberg. Enquanto uns passam fome, outros compram iates de luxo e abrem contas milionárias em Dubai. E o êxodo dos magnatas russos está só começando. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram oficialmente que vão distribuir vistos dourados de 10 anos para oligarcas e talentos fugindo das sanções. Não é piada, é política de Estado. Agora, além de investidores e especialistas de alto nível, o programa abrange médicos, criadores de conteúdo digital, gamers, atletas de esportes e donos de iates. A mensagem é clara: se você tem dinheiro ou influência, as portas estão abertas. O resto? Que se vire com a guerra, a inflação e os salários de fome. Stalin voltou. Stalin está aqui. E não só nas memórias, agora, ele está no metrô de Moscou, em pleno século XXI. O Baixor eleva o agradecimento do povo ao líder comandante foi reinstalado na estação Taganskaya, depois de ter sido removido nos anos 1960, em uma tentativa, frustrada, de combater o culto à personalidade. Mas quem precisa de precisão histórica quando o que importa é o símbolo? O novo monumento não é uma cópia fiel, o material é diferente, os ornamentos foram omitidos, a cor não bate. Mas pouco importa, o recado está dado. E não é o primeiro sinal. Em 2009, versos elogiando a lealdade a Stalin voltaram a decorar a estação Kurskaya.
Agora, a gratidão ao carrasco está estampada no caminho de milhões de moscovitas. Em um país onde milhões foram fuzilados, deportados, torturados, o Estado ergue homenagens ao homem que assinou suas sentenças de morte. O Holodomor. Esquecido. As purgas. Apagadas. Os delatores? De volta à moda. As flores no túmulo do tirano já não são apenas de nostálgicos, são de uma nova geração que aprendeu a amar o algoz. E enquanto a história é reescrita, a repressão ganha formas cada vez mais brutais. Rússia, 2025, a polícia quebra costelas, do homem errado. Em Queiroz, 2 policiais à paisana confundiram um transeunte com um suspeito. Eugene, 39 anos, saiu de uma loja e virou alvo. Os agentes se aproximaram, mostraram suas identificações e tentaram detê-lo. Assustado, ele correu. A resposta foi imediata: derrubado no chão, espancado até fraturar costelas, algemado. Enquanto gritava por socorro, pedindo que chamassem a verdadeira polícia, recebeu mais acalmantes na forma de socos e chutes. Só depois descobriu-se o erro: não era ele. Os policiais se desculparam. Soltaram o homem. Eugene foi parar no hospital com fraturas fechadas nas costelas. 2 semanas depois, o caso virou processo criminal, não contra os agentes, mas por causa deles. Acusados de abuso de poder, agora respondem na justiça. Na Rússia de hoje, você pode sair de um mercado e acabar na UTI porque algum policial achou que era você. E quando a confiança no sistema desmorona, o que resta é o medo. Lukashenko não tem cebola. Os bielorrussos não têm lágrimas para chorar. 31 anos de ditadura, e agora até a cebola acabou. Primeiro foi a batata, depois o repolho, agora é a vez do ingrediente básico sumir das prateleiras. O homem que se gabava de ser um grande especialista em agricultura, o mesmo que já deixou o país sem ovos e manteiga, conseguiu um novo feito: transformar a Belarus, antiga potência da batata na URSS, em um lugar onde o segundo pão virou artigo de luxo. Nos mercados de Minsk, a batata nova custa 10 rublos bielorrussos, mais de $3 o quilo. Na Polônia decadente, o mesmo produto sai por 4 vezes menos e com salários muito maiores. Lukashenko, é claro, não tem culpa. Quem reclama é que está errado, chega de chorar por batata. Seja 5, 7 ou 20 rublos, parem de reclamar. Ontem estive no Tsum, a batata estava normal, o preço também. O problema, segundo o ditador, é a ingratidão do povo. Mas antes que a questão da batata fosse resolvida, eis que a cebola some. Não há nos mercados, não há nos depósitos. Os jornais locais confirmam: não tem cebola. E sem cebola, como diz o ditado, não há lágrimas. Para terminar com um pouco de luz e garras. Em meio a tanto caos, o Brasil nos lembra que heróis vêm em todos os tamanhos, até felinos. Um gato corajoso abriu a porta sozinho e salvou seu amigo das garras de um cachorro agressivo. Sem medo, lançou-se contra o atacante e deu um fim à briga. O companheiro estava salvo, e os esforços do cão violento? Foram por água abaixo, ou melhor, para debaixo do rabo do gato. Que o mundo tivesse mais pequenos heróis de 4 patas e menos tiranos de 2.